A paz do Senhor Jesus a todos, amém? Amém. Convido os irmãos a abrir a Bíblia em Atos dos Apóstolos, no capítulo 25. Hoje nós vamos dar um tapa no 25 e um tapa no 26, ok? Nós vamos dar um tapa aqui em vários. Na tradução Palavra Viva, está na página 290. Na verdade, nós vamos ler o 292, que é o 19. Mas antes de nós lermos o 19, nós vamos fazer uma recapitulação do texto. Vamos lá, pode passar. Em Atos 24, o apóstolo Paulo, ele vai estar preso e o Sinédrio vai apresentar uma acusação contra Paulo. E eles vão levar Tértulo. Agora deu branco, não tem nome aí. Mas depois a gente busca aí. E esse orador, uma espécie de advogado de acusação, um promotor, ele vai fazer o quê? Ele vai usar de retórica, ele vai usar de todas as artes possíveis para poder persuadir o governador a prender ou matar Paulo. Na verdade, presa de ataque. E aí o que acontece? Esse governador, ele era casado com uma mulher judia. E porque ele era casado com uma mulher judia, ele conhecia da lei judaica. Então, o que acontece aqui? O apóstolo Paulo, ele vai ser julgado por alguém que conhecia da sua cultura. Porque qual que era o problema do apóstolo Paulo? Era ser julgado por alguém que não tinha capacidade de saber se ele tinha cometido um crime, se ele era inocente. Então, ele tinha que ser julgado por um juiz que pudesse entender do que estava acontecendo. E aí ele deu sorte. Só que o que aconteceu? Esse governador, ele gostava do apoio do Sinédrio. Porque, gente, toda pessoa que está no governo, vocês veem isso agora. Todo presidente, ele tem que fazer o quê? Ele tem que ser apoiado pela Câmara, sim ou não? Não é verdade? Toda hora ele tem que buscar apoio na Câmara? Apoio no Senado, não é verdade? Ele tem que buscar o apoio. Então, o que acontece? Esse governador, para ele governar também, ele fazia o quê? Ele fazia o uso do apoio do Sinédrio. E para poder fazer isso, o que ele fez? Ele ficou com o apóstolo Paulo preso durante 2 anos. Até que ele foi trocado. Pode passar, irmão. E aí, quando ele foi trocado, o Festo assumiu. E aí, quando o Festo assume, o que acontece? Ele vai a Jerusalém, e de Jerusalém ele vai a Cesareia. E lá em Jerusalém, os judeus chegam e falam com ele assim: o senhor está sabendo, o senhor chegou agora, tem um rapaz aí que ele é um agitador, ele é um problemático. Rapaz, a gente tem que pegar esse cara, tem que... Aí ele falou assim: olha só, vamos fazer o seguinte. Eu estou indo para Cesareia, porque Cesareia era uma espécie de capital de Roma, lá em Israel. Era onde ficava o governador. O governador ficava em Cesareia. Por quê? Porque Cesareia era uma cidade marítima, era uma cidade estratégica, e aí o governador ficava lá em Cesareia. O que vai acontecer? Os judeus queriam que o Paulo saísse de Cesareia e viesse ser julgado em Jerusalém. Mas por que eles queriam que isso acontecesse? Para que o apóstolo Paulo fosse morto no caminho. Então a ideia deles era: na hora que o apóstolo Paulo estivesse sendo trazido pela escolta, nós vamos fazer uma emboscada e nós vamos matar o apóstolo Paulo. E aí o incrível disso tudo é o seguinte: é que o apóstolo Paulo, ele vai ser acusado, nós vamos ler, perdão, eu falei do 19, vamos ler o 9 primeiro? Vamos ver o 9, ó. Mas Festo, querendo agradar os judeus, perguntou a Paulo: você quer ir a Jerusalém e lá ser julgado diante de mim a respeito dessas acusações? Mas o apóstolo Paulo respondeu: eu estou diante do tribunal de César, onde devo ser julgado. Você sabe que eu não fiz nenhum mal aos judeus. Se então eu sou culpado e fiz alguma coisa que mereça a morte, não me recuso a morrer. Mas se as suas acusações contra mim não são verdadeiras, ninguém pode me entregar a eles. Eu apelo para César. Então Festo, depois de conversar com os seus conselheiros, respondeu: você apelou para César,
para César irá. O que acontece? O apóstolo Paulo, ele sabia que ele deveria ir a Roma. Então, preste atenção, para poder ir a Roma, ele só poderia ir para Roma nessa condição. O apóstolo Paulo não queria ser solto. O apóstolo Paulo queria estar diante do imperador para pregar Jesus para o imperador. E ele faz isso. Ele vai até o imperador. E isso é interessante a gente saber que o apóstolo Paulo, ele não estava preocupado, gente. Qual que é o problema da gente hoje? A gente está muito preocupado. Nós não confiamos que Deus está no controle da nossa vida. A verdade é essa. Qualquer problema que aconteça, o que a gente faz? Nós nos desesperamos. O apóstolo Paulo ficou 2 anos de molho. A gente não consegue ficar 30 dias de molho. Se um documento tem que ser assinado, você fica lá, Senhor, você jejua, você faz não sei o que, você sobe monte, faz de tudo. 30 dias a gente não consegue descansar em Deus em 30 dias. Mas você não faz um jejum porque você quer se santificar e nem sobe um monte porque quer se santificar. É porque você quer comprar Deus com as suas ações. Então você quer mostrar a Deus como você é santo, para que Deus tenha misericórdia de você e faça o que você está pedindo. Mas às vezes, irmãos, Deus já te falou o que Ele vai fazer na sua vida. Se Ele já falou, fica tranquilo. O apóstolo Paulo sabia, morrer eu não vou, até chegar a Roma. Porque o Espírito Santo já tinha revelado a ele. Então, como ele já sabia para onde ele ia, o que aconteceu com ele? Ele descansou em Deus. E ali ele teve a oportunidade de pregar para os guardas, ele teve a oportunidade de pregar para o antigo governador, agora ele pregou para Festo. E, inclusive, nós vamos chegar no 26, que ele vai pregar para o rei da região, que era o rei Agripa. Então, olha só, o que acontece? Eles vão lá e se queixam de Paulo novamente, né? Eles se queixaram lá no 24. No 25, os judeus voltam e se queixam contra Paulo. Só que aí o apóstolo Paulo faz a defesa dele. Olha só, eu estou sendo julgado referente à minha fé. A minha fé diz o quê? Que eu acredito na ressurreição dos mortos. E quanto a isso eu sou julgado. Mas eu sou fariseu, os fariseus acreditam na ressurreição dos mortos. Então que crime cometi eu? E olha que interessante, irmãos. Vocês lembram que o apóstolo Paulo fez uma concessão a Tiago, irmão de Jesus? Quando Tiago, irmão de Jesus, mandou ele se purificar e fazer voto? Inclusive o apóstolo Paulo vai falar, quando eles me acharam no templo, sabe como é que eu estava? Eu estava purificado. Como é que eu estava profanando o templo se eu estava lá dentro purificado? Por isso, irmão, às vezes, a gente faz concessões e Deus, Ele está operando na concessão. O que é a concessão? É às vezes você abrir mão de uma coisa. Sabe aquele valor que não vai ser pecado, mas que você pode abrir mão? Mas tem irmãos que levam tudo a ferro e fogo. Sabe, tem coisa que não dá para você levar a ferro e fogo. Imagina se o apóstolo Paulo chegasse para Tiago, olha só, nós não vivemos mais segundo a lei, não vou me purificar coisa nenhuma. Agora, como ele estava purificado, ele podia usar como argumento. Olha lá, eu estava no tempo, eu estava purificado. Vocês estão entendendo? Então, quando a gente faz concessões, e as concessões não são pecados, porque você não pode fazer aquilo que é pecado, não pode. Mas, quando você faz uma concessão que não é pecado, às vezes, a partir daquilo, Deus pode te usar, tanto para te defender, como para você também alcançar as outras almas lá fora. Porque a verdade seja dita, nós estamos estudando o livro de Atos dos Apóstolos, nós estamos vendo aqui como que Deus operou na igreja. Primeiro nós estudamos o ministério de Cristo, e agora nós estamos estudando o ministério da igreja. E aí nós estamos vendo o quê? O apóstolo Paulo tranquilo, de boa, ele falou, não, meu filho, você não está entendendo, eu vou para César, eu não quero ser solto não, não quero ir para Jerusalém não, eu estou tranquilo. Se eu cometi crime, eu vou morrer. Mas se eu não cometi, na mão dele você não vai me entregar. Por quê? Porque o apóstolo Paulo já havia sido julgado pelo Sinédrio, não sei se você se lembra. O governador, não. O comandante manda prender Paulo e entrega Paulo ao Sinédrio. Quando Paulo chega na frente do Sinédrio, ele vê, aqui tem saduceu, aqui tem fariseu. Aí o apóstolo Paulo, usando a sua sabedoria humana, o que ele faz? Ué, pô, estou sendo julgado porque eu acredito na ressurreição dos mortos? Não, eu sou fariseu. Aí os fariseus jamais, é isso mesmo, mano. Tem ressurreição de mortos. Aí o saduceu, não existe. Os caras começaram a ver ganhar aquele deles. Pronto. Por fim, alguns fariseus falam assim, vai que realmente esse cara teve uma visão. Vai que esse negócio de cristianismo é verdade mesmo. É interessante como que as coisas acontecem. Então o apóstolo Paulo, ele usou de sabedoria ali dentro do Sinédrio. Estava preso. Ele estava ali numa situação complicada. Mas na sabedoria humana, ali não foi a Espírito Santo que revelou o apóstolo Paulo, não. A Bíblia fala que o apóstolo Paulo olhou e falou,
Então, irmãos, isso aqui também deixa para a gente uma outra dica, que às vezes na vida não é Deus que vai resolver os nossos problemas. Muitas das vezes na nossa vida, quem vai resolver o meu problema e o seu problema somos nós, através da sabedoria que Deus colocou em cada um de nós. Vocês estão entendendo, irmãos? Deus ele vai operar na minha e na sua vida como? Através daquilo que Ele já te ensinou. Então o apóstolo Paulo, ele vai aí lá no Sinédrio, não dá certo, o comandante pega e fala, sabe de uma coisa? Eu não vou segurar esse pepino porque esse cara é romano. Se acontece um problema com o romano aqui no meu governo, eu estou enrolado toda a vida. Então o que eu vou fazer? Eu vou mandar esse cara para o governador. E ele manda Paulo para o governador. E agora, o apóstolo Paulo chega para o governador e fala, eu apelo para César. O que César era? Pode passar, irmão. César era uma suprema corte da época. Vocês se lembram que uma vez Salomão, ele está com duas mulheres, aí uma da mulher diz assim, essa mulher aí roubou meu filho, porque ela dormiu em cima do dela, ela morreu. Aí a outra fala assim, não, esse filho aqui é meu, o senhor que morreu. Elas fazem a troca, né, quando o filho morre lá na madrugada. Aí Salomão, ele faz o quê? Beleza, então, faz o seguinte, já que o filho é das duas, nós vamos dividir o filho no meio. O que acontecia no passado, irmãos? Era comum os reis fazerem julgamentos. Quando um juiz não conseguia dar conta, por exemplo, não tinha uma prova, igual a das duas mulheres, como é que o cara ia filmar? Ali não tinha exame de DNA, naquele período histórico. Como é que um juiz em Israel ia chegar e ia falar assim, não, o filho é da fulano, o filho é da Beltrano? O que o cara fazia, meu irmão? Esse pepino aí quem julga é o rei. E aí ele mandava para o rei. E aí o apóstolo Paulo vai fazer isso. Ele vai mandar a sua situação para aquele que tinha o poder de resolver. Ó. Meu irmão, meu problema vai para o rei. Por quê? Esses caras não têm como provar a acusação que eles estão fazendo contra mim. E essa é a defesa do apóstolo Paulo. Tanto no capítulo 24 quanto no capítulo 25. Olha só, vocês não têm como provar isso tudo que vocês estão falando. E aí o que vai acontecer? O rei vai receber um novo governador romano. Uma coisa de política, gente. O cara chega lá, chegou, tudo bem. Aí chega lá o rei com a comitiva. E aí, como é que estão as coisas? Aí o cara fala, rapaz, já cheguei com pepino. Mas que pepino é esse? Rapaz, eu tenho que descascar um pepino aí, cara. É um abacaxi dos grandes. Rapaz, eu acabei de chegar, e veio dos camaradas chegar e, pô, boas-vindas e tal. Os caras já vieram me falando do tal de Paulo, que o Paulo é um agitador, que o Paulo é um cara problemático. Pô, já cheguei a resolver o problema. E aí, nós vamos para o capítulo 26. Antes de nós irmos para o 26, lembra que eu falei que nós iríamos ler o 19? Vamos ler o 19. Ó, passo a ler. Mas os que tinham contra ele alguma coisa eram questões a respeito à própria lei. Perdão. Mas o que tinham contra ele está falando do assunto. Era alguma questão a respeito da própria religião deles. E também sobre um tal Jesus, que já morreu, mas que Paulo afirma estar vivo. Olha que forte é isso. Para mim, esse é um dos textos mais fortes da Bíblia. Porque qual que é o discurso de Paulo? Jesus está vivo. E esse tem que ser o discurso da igreja hoje. Jesus está vivo. O apóstolo Paulo ele tinha essa convicção de que Deus estava vivo, de que Jesus havia ressuscitado dentre os mortos. E essa era a pregação do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo não dizia, venha Jesus que a sua vida vai ser restaurada, venha Jesus que o seu casamento vai mudar, venha Jesus que você vai trocar de carro, venha Jesus que você vai prosperar. Não. O discurso do apóstolo Paulo era, irmãos, existe um Deus amoroso, bondoso, que na sua misericórdia elegeu o seu próprio filho, e o seu filho veio, e por amor de nós ele morreu, e hoje ele ressuscitou, e vive à direita de Deus intercedendo por nós, e que um dia ele voltará, e resgatará a sua igreja. Esse era o discurso do apóstolo Paulo. Era um discurso apaixonado por Cristo. Era um discurso que Cristo estava no centro. Porque quando o governador chega para o rei Agripa e está contando para ele o que está acontecendo, ele fala, o apóstolo Paulo está preso porque ele afirma que um certo Jesus que morreu está vivo. Essa era a mensagem que estava no coração do apóstolo Paulo. O Messias. E é isso que nós estudamos por todo esse capítulo.
É isso que nós estudamos por todo esse livro. É isso que nós estudamos todas as vezes na igreja. Quando a gente pega e lê o Evangelho se trata daquilo que Deus já fez por nós. O que Deus já fez por nós? Ele entregou o seu Filho. O Evangelho não tem a ver com o que eu tenho que fazer para agradar a Deus, porque não há o que eu faça que agrade a Deus. A Bíblia fala, todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. Nós somos destituídos da glória de Deus. Não há o que nós façamos que possa agradar a Deus. O apóstolo Paulo fala, não há um justo. Não há. A nossa justificação é dada por intermédio do sangue de Jesus. Então, esse é o tema da defesa. E aí o apóstolo Paulo, ele vai ser ouvido pelo rei no dia seguinte. Então, o comandante chega e fala para o rei assim, porque o rei, quando ele ouve essa história de Jesus, que estava morto e está vivo, está morto, como é que ele vai estar morto e está vivo? Eu quero ouvir esse cara aí. E, de repente, o governador fala, beleza, então amanhã você vai poder ouvir. E aí, ele chama o apóstolo Paulo. E aí, o apóstolo Paulo, ele vai fazer uma defesa. E como é que a defesa do apóstolo Paulo é? O apóstolo Paulo, ele é um cara interessante. Sabe por quê? Porque o apóstolo Paulo tinha testemunho. E hoje, irmãos, eu quero desafiar os irmãos a criar, sabe, um testemunho para que você possa evangelizar as pessoas lá fora. Que você tenha o que falar para as pessoas lá fora. Ontem mesmo a Simone falou a gente entregou uma revelação aqui, né? Entregamos uma revelação para a Simone. E a Simone falou ontem do cumprimento da revelação. Então isso é forte. É um testemunho que ela pode usar para poder evangelizar as pessoas de fora. Porque ela não está contando nada que aconteceu na vida dos outros. Ela está acontecendo algo, ela contou algo que aconteceu na vida dela. Que Deus usou o nosso ministério para poder falar com ela, e o que foi falado a ela verdadeiramente aconteceu. Então, quando você chega e fala assim, olha só, estou numa igreja que é uma bênção, inclusive aconteceu isso, pô, Deus falou e se cumpriu. Sabe, a gente tem testemunho para falar com as pessoas. Porque muitas das vezes, irmãos, vamos falar a verdade, tem pessoa que vai pregar para os outros, o cara fala, pô, Jesus, esse fulano não quero não. O camarada está desempregado. O camarada está com o casamento todo destruído. O camarada está cheio de problema. Aí vai pregar. Aí fala, meu irmão, se Deus fosse bom mesmo, ele tinha resolvido o seu problema. Vamos falar a verdade. É ou não é verdade? Sim ou não? Não estou falando da pessoa que está passando por uma prova, pela pessoa que está passando por um problema de luta, porque isso é temporário. Estou falando de uma pessoa que vive na prova. A pessoa vive na prova, a pessoa tem uma vida toda destruída, aí vai falar de Jesus. Não tem um testemunho, não tem uma experiência com Deus. O apóstolo Paulo não, quando ele chega para o rei e fala, rei, vou falar um negócio do senhor. Todos esses homens aí que me acusam, me conhecem. Sabe por quê? Quando eu era guri, quando eu era garotinho, eu vim para Jerusalém. E sabe onde eu estudei? Eu estudei com Gamaliel. Eu estudei com um dos maiores profetas dos nossos tempos. Um dos maiores, doutores da lei dos nossos tempos. Esse era o discurso do apóstolo Paulo. Ele começa com a sua própria história. Está profetizando aí, glória a Deus, é isso aí. E aí o apóstolo Paulo fala, sabe qual que era a minha prática? Eu era fariseu. Segundo o grupo mais radical do meu povo. Ou seja, eu fui criado por um dos maiores mestres, eu seguia a lei de uma forma radical, inclusive eu era uma das pessoas que prendiam esses homens, colocavam eles na cadeia e pior, eu fazia eles blasfemarem. O que o apóstolo Paulo fazia? Ele fazia esses homens dizer, Jesus não ressuscitou. Tipo o filme Tropa de Elite, sabe? Pede para sair, sabe? Fala que Jesus não morreu, fala que Jesus não ressuscitou, fala aí. E o cara, tamanha tortura. Então o apóstolo Paulo ele vai falar isso. Aí ele vai entrar na experiência com Deus. Mas um dia eu falei o seguinte: vou começar a perseguir a galera que está pregando Jesus lá fora. E ele pediu carta para poder ir para Damasco. No caminho de Damasco, irmãos, todo mundo aqui sabe o que é um sol meio-dia. Cara, um sol, meio-dia, o apóstolo Paulo vê uma luz que é mais forte que o sol. E todos eles veem, não é só o apóstolo Paulo. Mas o apóstolo Paulo ouve uma voz: Saulo, por que tu me persegues?
Duro é recalcitrar contra os aguilhões. Quem és tu, Senhor? Eu sou Jesus a quem tu persegues. Você não sabe o que é isso, irmão? O apóstolo Paulo está contando isso para o rei fica assim, peraí, o cara perseguia, aí do nada o cara teve uma... Cara, isso causa um choque. Por quê? Porque ninguém podia dizer que não era verdade, porque aquilo era verdade. E aí Jesus aparece para Paulo. Fala, irmão, vai ali. E aí Deus manda o Ananias ir lá, ele vai lá, põe a mão, o apóstolo Paulo fica cego, cai a cegueira dele. Aquilo ali é uma tipificação da cegueira espiritual que o apóstolo Paulo estava. O apóstolo Paulo estava cego espiritualmente. Por quê? Ele só tinha religião. Ele não tinha o evangelho. E hoje? Quantas igrejas nós vemos hoje? E aqui eu não falo mal de igreja, eu só cito o exemplo, quantas igrejas estão presas na religiosidade. E o evangelho não é pregado. Por que o evangelho não é pregado? Porque eu gasto muito tempo falando de Davi, eu gasto muito tempo falando de Sansão, de Moisés. Tem irmão que ele sabe falar quantas colunas tinha no tabernáculo, mas não sabe falar de Jesus. Ele sabe falar quantas mulheres Salomão tinha, mas não sabe falar de Jesus. Ele sabe falar das batalhas de Davi, mas não sabe falar de Jesus. Por quê, irmão? Porque você pode pregar a Bíblia sem pregar o Evangelho. Aqui na nossa igreja nós fazemos um paralelo. Aos domingos nós pregamos o Evangelho, o Novo Testamento. E às terças nós pregamos o Evangelho no Velho Testamento. Mas nós pregamos sempre o Evangelho à luz do Novo. Então, por exemplo, o apóstolo Paulo, quando ele vai falar do Velho Testamento, ele faz alegorias. O apóstolo Paulo ele trata o Velho Testamento como paralelo do Novo. Isso não foi uma coisa que nós inventamos. Isso não foi uma coisa que nós inventamos. E ganhou grande força no início da era cristã, se eu não me engano, no século III, no século IV. Teve um cristão, eu esqueci o nome dele, o Orígenes, que ele começou a fazer a leitura alegórica, porque você tinha duas leituras da Bíblia no período histórico do surgimento da igreja. Você tinha a escola de Antioquia e a escola de Alexandria. Todas essas duas escolas, elas eram escolas rabínicas, ok? Presta atenção, eram escolas rabínicas. O que é uma escola rabínica? Uma escola rabínica é uma escola onde os rabinos pregavam o Evangelho todos os sábados nas sinagogas. Então, na escola da Antioquia, da Ásia, era uma escola voltada para Esdras. Era uma escola mais literal, mais gramatical. Então, eles não estavam preocupados com as questões alegóricas da palavra, e sim das questões práticas. Por isso que os fariseus eles eram muito práticos. E Jesus falava para eles, vocês filtram o mosquito e deixam passar o camelo. Porque vocês são tão minuciosos numa coisa que em outra vocês não conseguem entender. Vocês estão entendendo? É tipo aquilo, vamos dar um exemplo aqui bobo. O camarada está discutindo o sexo dos anjos. Rapaz, tem anjo mulher, tem anjo homem. Tem anjo mulher. Vamos pegar a Bíblia para ver se tem anjo mulher, tem anjo homem? Aí o cara está lá discutindo se tem anjo mulher, se tem anjo homem. Não, mas Gabriel é homem. E abaixo no céu todos os anjos são homens. Porque aqui eu não vi nenhuma anja. Aí você fica preso ali no gramatical, no estudo. Mano, fala pra mim, o que isso vai trazer de benefício para a igreja? Aí você chega no sábado, irmãos, hoje o estudo é sobre angiologia. Aí o irmão que está com problema lá no casamento, ele ouviu uma palavra de Deus, mas ele não tem uma palavra que vai chegar em casa e vai mudar o casamento dele. O outro está com o filho nas drogas. Aí ele não chega lá e não sabe como lidar. Entendeu, igreja? Não sabe. Não sabe como lidar com o problema. Por que ele não sabe como lidar com o problema? Porque ele não aprendeu a palavra.
Porque se ele aprender a palavra, ele chega em casa diferente. Ele entra de um jeito na igreja e vai embora de outro. E genealogia, o apóstolo Paulo fala que tinha judeu que ficava brigando por causa de genealogia. Na igreja. Não, rapaz, é fulano que é filho do fulano, que é filho do Beltrano, que é filho do Ciclano, que é filho do Beltrano, que casou com o Beltrano. Rapaz, isso é assunto. Imagina, doutor, você ficar discutindo quem que é filho de quem. O que isso vai te trazer de benefício? Nada. Mas aí, quando o apóstolo Paulo ele nos dá o exemplo, ele chega e fala, olha só, meu filho, deixa eu te falar uma coisa. Eu, quanto à lei, era fariseu. Quanto ao zelo da lei, perseguidor da igreja. Mas um dia, Jesus apareceu no meu caminho e ele mudou a minha vida. Mas ele não só mudou a minha vida, ele me deu uma missão. Ele falou, Paulo, eu vou te mandar para os gentios. E é isso que eu tenho feito. Eu tenho honrado ao Deus dos meus pais. Como que eu tenho honrado? Pregando a palavra aos gentios, da mesma maneira que Jesus mandou que eu fizesse. E aí ele fala o seguinte, eu vivo segundo a lei. E a minha esperança da ressurreição em Cristo não é pecado, não está errado, eu vivo segundo o farisaísmo. Porque muitas das vezes quando a igreja fala dos fariseus, porque como os fariseus perseguiram a Jesus, parece que ser fariseu é uma coisa errada, uma coisa ruim, não. Os fariseus, eles eram bons, eles eram zelosos. Os fariseus, eles defendiam a lei, eles defendiam viver de acordo com aquilo que Deus queria. O problema todo é que eles focaram no lado da religião. O problema errado deles não era a forma como eles viviam, mas era o foco que eles davam. Então, quando nós conseguimos dar o foco certo, as coisas acontecem. Irmãos, quantas das vezes nós perdemos as coisas por falta de foco? Poxa, você sabe que você tem que fazer aquilo, e você vai deixando passar, vai deixando passar, vai deixando passar. Chega na hora de fazer em cima da hora, você não consegue fazer porque você perdeu o foco. Você mexeu com um monte de coisa. Eu e Heloísa, a gente estava pensando na definição do tema do Café das Mulheres. A questão do importante e do urgente. A pessoa fica fazendo tanta coisa urgente que não faz o que é importante. Ela está lendo um livro chamado Marta e Maria, uma coisa assim nesse sentido de Marta e Maria, e não só ela, mas vários livros que eu estou lendo abordam os mesmos temas. São pessoas que fazem tudo que é emergente, tudo que está na emergência, mas aquilo que é importante deixa para lá. Vamos dar exemplo? Filho. Irmãos, quantas pessoas não têm tempo para os seus filhos hoje? Por quê? Porque está fazendo um monte de coisa urgente. Trabalhar é importante? É. Trabalhar é muito importante. Mas e o seu filho? Não é mais importante que o seu trabalho? Trabalho, você arruma outro filho. E depois você perdeu o seu filho? E depois que o seu filho já está perdido, aí como é que você faz? Aí você vai para a corrente de oração? Vai para a consagração de manhã? Vai fazer jejum? Vai subir um monte? Por que isso acontece, irmãos? É porque a gente perde o foco, a gente perde aquilo que realmente é importante. E era isso que acontecia dos fariseus. Por que o fariseu era complicado? Porque Jesus curava uma pessoa no sábado. Aí o fariseu falava assim, peraí, por que você está curando no sábado? Não, no sábado pode ser curado não. Aí Jesus falou, se um boi de vocês aí cair numa vala, vocês podem tirar o boi do sábado, da vala. Mas uma pessoa que está 18 anos doente, eu não posso curar no sábado. Gente, o negócio era tão sério de curar no sábado que os fariseus falavam na sinagoga, esse Jesus está aí, né? Se alguém quiser ser curado por ele, vai caçar ele outro dia, no sábado. tem 6 dias para ser curado, não vem ser curado no sábado que não, para não quebrar a lei. Então, era como se Jesus se tornasse um médico naquela hora, né? Não sei qual que era o entendimento deles, talvez fosse isso, e Jesus não poderia atuar como médico no sábado. Mas a ideia chega a ser absurda. Então esse era o problema dos fariseus, era o foco errado. E o apóstolo diz, olha só, eu era fariseu, eu era perseguidor, mas um dia Jesus apareceu na minha vida. Pode passar, irmão. E aí, irmãos, o rei chega para o apóstolo Paulo e fala para ele, você quase me convence de virar cristão. E aí o apóstolo Paulo fala para ele, por pouco, não só o Senhor, mas que todos que estivessem aqui, menos essas cadeiras, se tornassem assim como eu sou. Por quê? Ali estava a comitiva do rei, estava a comitiva do governador, estavam os soldados, estava o centurião, estava todo mundo ali ouvindo o apóstolo Paulo. E aí o apóstolo Paulo, quem dera não fosse só você. Aí, irmãos, eu queria trazer uma ilustração para a gente poder encerrar essa palavra de Deus hoje.
Porque hoje, de maneira diferente, nós trabalhamos 2 capítulos num dia só, porque o texto assim permitiu. Olha só, imagine uma pessoa, irmão, que está doente, está com câncer. Adianta ele ser quase curado, irmão? Não adianta ele ser quase curado. Se ele está com câncer, não adianta ele ser quase curado. Você imagina, irmão, uma pessoa que precisa passar numa prova. Uma pessoa, vamos lá, o advogado, não sei se vocês sabem, mas ele tem que fazer a prova da OAB para poder trabalhar. Adianta ele quase passar na prova? Foi por 1. Adiantou para ele? Não adiantou. E aquela irmã, solteirinha, doida para casar. Aí na hora que ela foi casar, o rapaz arrumou um emprego longe, teve que ir embora e separar. Adiantou ela quase casar, irmãos? O camarada tem um voo importante. Ele quase chegou na hora do voo. Adiantou alguma coisa? Rapaz, o voo saiu 1 minuto antes de eu chegar. Adiantou? Perdeu o voo. E um desempregado? Quase arrumou um emprego. Vale alguma coisa, irmãos, o quase? Não, irmãos. Muitas pessoas estão perto da salvação. Porque a salvação não está naquilo que você faz, mas a salvação está na fé em Senhor Jesus. Muitas pessoas hoje estão perto da salvação, mas elas ficam no quase. E no dia que Jesus voltar, e a gente tem fé que Ele vai voltar, porque se Ele não for voltar, irmão, nós estamos perdendo tempo aqui, amém? Se Jesus não vai voltar, nós vamos fechar a porta aqui para fazer outra coisa. Essas pessoas que estão no quase, irmãos, não vão poder subir para morar com Jesus na glória. Porque não adianta, irmão, você quase chegar na hora do voo. O voo partiu, irmão, foi todo mundo para a eternidade, eu fiquei. Por quê? Porque eu quase aceitei Jesus. Eu quase optei por servir a Cristo, quase. Rapaz, por pouco. 1 milímetrozinho eu ia, rapaz. É porque o pastor falou um negócio lá que eu não gostei, porque se ele não tivesse falado daquilo, eu tinha me convertido. E essa é a nossa vida. Essa é a nossa história. Não adianta a gente ficar no quase com Jesus. Com Jesus é 8 ou 80, irmão. É 8 ou 80. Com Jesus não dá para você ficar no quase, porque Ele vai voltar, irmão. Essa é a nossa experiência. E que bom que nós ainda estamos tendo tempo. Então que nós possamos, na nossa vida, decidirmos por Cristo, como o apóstolo Paulo fez. O apóstolo Paulo largou tudo, irmão. Estava disposto a morrer por Deus. Estava disposto a morrer por Jesus, amém? Estava disposto. E essa ilustração, ela é forte. Porque todas as vezes que você lembrar dessa palavra, você vai lembrar dessa... Você pode esquecer de tudo. Isso a gente aprende no curso de teologia. Que a ilustração, normalmente a pessoa, depois do culto, ela só lembra de 20% do que foi falado. Mas a ilustração, dificilmente a pessoa esquece. Então, por isso, é bom que o pregador sempre traga uma historinha para poder fazer a pessoa lembrar da palavra. Então, irmãos, o rei falou com o apóstolo Paulo, por pouco. Foi por pouco. Quase. Quase que eu virei cristão. Quase. Mas não foi dessa vez. E aí o apóstolo Paulo fala, por pouco ou por muito. Quem dera todo mundo que tivesse virado cristão. Amém, igreja? E a gente encerra essa palavra pensando nisso. Vai para casa pensando, eu não posso ser do quase. Eu tenho que optar por Cristo. Porque Cristo vai um dia voltar. E quando Ele voltar, eu vou morar com Ele na glória. Amém?